Imaginemos o seguinte cenário. Alguém passa os anos da juventude e da vida adulta trabalhando com uma precisão cirúrgica sobre a madeira, cortando, lixando, medindo. O trabalho do dia a dia mesmo, né? Exatamente. E usando pregos diariamente. Tudo isso tendo a plena consciência de que esses exatos materiais, a madeira e os pregos, seriam o palco de uma execução. Nossa, Uma execução pública torturante da qual essa pessoa seria a vítima. E o mais intrigante de tudo isso, conviver com essa antecipação sem enlouquecer, sem sucumbir ao pânico crônico. é um nível de controle quase inimaginável. Total. Certo, vamos desembalar isso. A nossa imersão nas fontes de hoje mergulha em trechos do livro O Mestre do Amor, do psiquiatra e pesquisador Augusto Cury. E a missão da nossa análise hoje é estritamente psicológica e comportamental. Isso é super importante de frisar logo de cara. Sim, a gente não vai debater teologia, não vamos analisar dogmas e muito menos tomar qualquer partido religioso. Vamos colocar o personagem histórico de Jesus sobre as lentes da psiquiatria e da psicologia modernas. É uma mudança de perspectiva muito rica. Com certeza. O foco é tentar responder a uma questão central. Como uma mente humana gerencia emoções e pensamentos diante de momentos extremos de dor orgânica e estresse absoluto? E, bom, preparar o terreno anatômico e biológico para isso é fundamental. Porque, de um ponto de vista puramente psiquiátrico, as reações relatadas nos textos antigos sobre as últimas horas desse personagem, elas simplesmente desafiam a nossa compreensão. Desafiam um instinto de autopreservação, né? Exato. A mente humana, sob dor física ou uma ameaça extrema, ela é biologicamente programada para fechar o cerco. O neocórtex, que é aquela parte do cérebro responsável pelo pensamento lógico, pela empatia, ele tende a ser inibido. Fica meio que desligado, então? Ele sai de cena. E aí o sistema límbico e o cérebro reptiliano tomam a frente. O instinto grita para lutar ou fugir, o lado animal assume o comando e a clareza costuma ser a primeira vítima do trauma. Então, o objetivo da nossa exploração é dissecar a mecânica por trás de como ele preservou essa clareza. Como manter a liderança da própria consciência quando o corpo está em colapso total. E para entender o ápice dessa dor, a gente precisa dar um passo lógico para trás. A fase antes da dor real. Isso, porque antes de analisar o momento em que o trauma físico rasga a pele, existe aquela prisão silenciosa da antecipação, sabe? Como a mente lida com a sala de espera de um sofrimento que é inevitável. E o material do Cury joga uma luz enorme sobre esse detalhe da carpintaria. É algo que muda completamente a perspectiva da análise preventiva. É um fato histórico amplamente conhecido a profissão de carpinteiro. Mas olha, quase nunca é analisado sobre o prisma da prevenção e saúde mental. E faz todo sentido pensar por aí. Sim, porque se a gente olhar para a engrenagem do cérebro, a convivência diária com os instrumentos da própria morte deveria engatilhar o desenvolvimento de fobias severas, daquelas paralisantes mesmo. E para trazer isso para o nosso referencial moderno, basta a gente observar como a ansiedade funciona hoje com a gente. Com certeza. Imaginemos aquele medo palpável antes de uma grande apresentação de trabalho para acionistas, ou agonia na sala de espera para receber o resultado de um exame médico delicado. O coração já acelera só de pensar. Exato. A respiração fica curta, a mente cria os piores cenários possíveis. Agora, elevando essa ansiedade antecipatória à enésima potência e convivendo com as ferramentas reais do fim, como isso não vira uma patologia destrutiva? Pois é. O que deveria acontecer ali, clinicamente falando, é um curto-circuito. O Cury detalha a arquitetura da memória humana dividindo ela em áreas cruciais. Como se fossem departamentos? Tipo isso. Temos a memória existencial, que é aquele nosso baú profundo, inconsciente de experiências, traumas e crenças, e temos também a memória de uso contínuo. Essa seria a do dia a dia, né? Isso. O arquivo de acesso rápido que a gente usa para reagir ao mundo, conversar, tomar decisões. E aí, cada batida do martelo num prego ao longo de anos
deveria registrar o que a teoria chama de zonas de tensão gigantescas nessas áreas. Espera, zonas de tensão seriam como traumas sendo gravados em tempo real no disco rígido do cérebro? Precisamente. O cérebro ele tem um viés de negatividade evolutivo fortíssimo. Ele registra o medo e a ameaça com muito mais força do que a alegria. Para proteger a gente no futuro. Exato, é pura sobrevivência. Então o cenário da carpintaria era assim, a tempestade perfeita para desencadear a SPA. A síndrome do pensamento acelerado. Essa mesma. A mente, numa tentativa desesperada de prever e se defender daquela ameaça da crucificação, deveria entrar num loop infinito de pensamentos angustiantes. E isso rouba muita energia, né? Uma quantidade massiva de energia do córtex cerebral. Isso gera fadiga física, dores musculares, insônia severa. O indivíduo passa a viver o luto antes da morte. Nossa, o som metálico de um martelo deveria ser um gatilho clássico para ataques de pânico. Sem dúvida. Mas as fontes históricas mostram o oposto, né? Elas descrevem uma figura que conseguia dormir profundamente no meio de tempestades literais, que mantinha um foco no momento presente. E a grande pergunta é como? Essa é a grande charada clínica. Porque falar que ele simplesmente não tinha medo soa como mágica, não soa como psicologia. Qual é o mecanismo prático disso? Como alguém impede que o terror do futuro sequestre a própria memória? O mecanismo não é a ausência do medo, mas sim a gestão ativa do pensamento. A chave clínica aqui é que ele não reprimiu o medo. Ah, entendi. Porque reprimir é perigoso. Muito perigoso. Varre a angústia lá para o inconsciente e aí ela cria matrizes doentias que vão explodir mais tarde em formato de doenças psicossomáticas. Faz sentido. Em vez de reprimir, a análise aponta que ele praticava o que o Curry chama de atuar como o engenheiro das próprias ideias. É um processo de adição ativa, então. Exato. É a técnica de duvidar, criticar e determinar. Diante daquele pensamento intrusivo de terror gerado pela antecipação, a reação saudável não é fugir dele. É enfrentar. É enfrentar cognitivamente. Ele criticava a ansiedade antes que ela se fixasse como uma verdade absoluta lá na memória existencial. Nossa, ele reeditava essas zonas de tensão no exato momento em que elas tentavam se formar. É um trabalho exaustivo de higiene mental. Exige você monitorar constantemente o que ganha espaço no palco da sua mente. Garantindo que o estresse do futuro não destrua o presente. É uma disciplina férrea. E como é? Mas isso levanta uma transição brutal que a gente precisa analisar agora. Porque desarmar a bomba do medo quando o cronômetro ainda está rodando é uma coisa. Mas e quando o cronômetro zera? Quando a dor bate de verdade. Quando a dor física real e lancinante começa. O livro foca muito intensamente em como a mente escolhe enfrentar o trauma orgânico ali na hora da crucificação. E tem um detalhe nos relatos que costuma passar batido, mas muda a equação neurológica toda. A recusa do anestésico? Isso. O que é fascinante aqui é a interação entre a psicossomática da dor e a vontade consciente. Os relatos indicam que os soldados romanos tinham uma prática meio padrão com os condenados. Antes de começar a fixação na cruz, eles ofereciam uma bebida, um vinho, misturado com fel e mirra. Que funcionava quase como um entorpecente potente para a época, né? Sim, um sedativo rudimentar. A função daquilo era entorpecer os sentidos centrais, aliviar um pouco a agonia aguda e, do ponto de vista tático, diminuir a resistência muscular. Para facilitar o trabalho da execução. Exatamente. Sob o risco de morte iminente, a biologia dita que os territórios de leitura da memória se fecham. Qualquer ser humano no ápice da tortura orgânica agarraria essa bebida como uma tábua de salvação. Sem pensar duas vezes. Mas ele a recusou. E recusou conscientemente. Mas espera um pouco. A recusa do alívio da dor, num cenário de destruição corporal iminente, isso não cruza a linha da saúde mental direto para um masoquismo? Ou tipo um instinto de autodestruição? É uma ótima pergunta. Porque a psicologia consideraria isso um ato de controle e não um sintoma de colapso. E essa é a grande distinção clínica. Não houve busca pelo sofrimento pelo prazer de sofrer, que seria um masoquismo puro. A análise da fonte aponta para uma decisão de priorizar uma função cognitiva superior, a lucidez. Ah, preservar a consciência. Exato. Manter a liberdade de pensar, de observar o cenário e de ser o autor das próprias reações até o último segundo,
era mais importante para a estrutura mental dele do que mitigar a dor. O sedativo apagaria a dor, mas apagaria o eu também. Perfeito. Ele abriu mão do alívio provisório para não abrir mão de ser o dono do próprio raciocínio. A dor entrava no corpo, mas ele se recusou a deixar uma substância tirar dele o comando da mente. É uma escolha pela soberania interna, né? Mesmo que o preço seja a agonia, é um contraste fascinante com o reflexo padrão da nossa sociedade atual. Totalmente. Hoje, o nosso reflexo é fugir da dor, do menor tédio, da menor tristeza. Diante de qualquer desconfortinho emocional, o movimento automático é correr para os entorpecentes contemporâneos. Sem dúvida. A rolagem infinita nas redes sociais, aquele consumo compulsivo, negação constante ou uso de remédios sem necessidade real. São os nossos vinhos com mirra modernos. Excelente analogia, são exatamente isso. A gente tenta apagar o sintoma rápido porque fomos ensinados que sentir dor emocional é uma falha de percurso, né? A coragem de sentir a dor para se manter livre dessas amarras é profundamente desafiador. É um nível de maturidade raro. Mas se essa recusa do anestésico garante uma lucidez extrema, isso joga a gente num problema psiquiátrico imediato? O que um cérebro humano faz com toda essa consciência enquanto o corpo está sendo destruído? Pois é. Porque se o instinto manda lutar ou fugir e a lucidez é mantida à força, a reação lógica seria usar essa mente afiada para amaldiçoar tudo em volta. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Segundo as fontes, a primeira frase no ápice do trauma foi: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E, do ponto de vista psiquiátrico clássico, defender ativamente as próprios algozes ali no epicentro da tortura é uma anomalia gigantesca. Vai contra tudo, né? Contra toda a biologia de sobrevivência. A biologia exige que o indivíduo odeie quem o destrói. O ódio tem função biológica, ele fornece adrenalina para você tentar escapar. E produzir compaixão no meio desse caos exige uma cognição que quase ninguém acessa. Nem na paz, imagina sob tortura. E aí entra o ceticismo natural. Porque defender quem está martelando os pregos não soa como iluminação imediata, soa como um colapso dissociativo. Alguém poderia argumentar que isso é pura síndrome de Estocolmo. É a primeira coisa que vem à mente. Uma mente tão fraturada pelo terror que começa a se identificar com o agressor numa tentativa bizarra de sobrevivência emocional. Como a análise clínica separa isso de uma submissão patológica? Essa é uma excelente provocação. Olha, a síndrome de Estocolmo é essencialmente um mecanismo de defesa baseado no medo, na subserviência e na perda da própria identidade. A pessoa meio que se anula, né? Totalmente. O indivíduo sequestrado simpatiza com o captor porque a vida dele depende do captor. É uma regressão infantil. O que a fonte descreve no caso de Jesus é o exato oposto. Não há subserviência. E não há quebra de identidade. Nenhuma. O perdão ali é gerado por uma altíssima cognição. E a chave para entender isso é o que o Cury define como o reconhecimento da síndrome do sistema. A síndrome do sistema. Como isso funciona na prática ali, na mente? Funciona através da compreensão de que o perdão terapêutico não nasce da força bruta de tentar perdoar. Isso geralmente só gera mais frustração. Nasce da capacidade analítica de ver além do comportamento violento. Ele olhou para os soldados e não viu homens livres e cruéis. Viu marionetes. O sistema do Império Romano condicionava aqueles soldados a uma obediência cega. Eles eram engrenagens de uma máquina de matar. E os líderes religiosos a mesma coisa? Exato. Não eram mentes livres. Eram reféns de uma estrutura de poder dogmática, com medo de perder o controle social. Quer dizer, eles executavam a violência, mas mentalmente eles é que eram os prisioneiros. Precisamente. Ao mapear essa miséria emocional profunda dos ofensores, ocorre uma mudança de perspectiva revolucionária. Percebe-se que a atitude violenta deles é fruto de uma ignorância sistêmica absurda. Eles não compreendiam a magnitude do que faziam. Não, eles não eram livres. Jesus, mesmo pregado e sangrando, era o único ser mentalmente livre naquele cenário inteiro. Uau! Então o perdão não foi um ato de submissão, foi uma constatação de quem detinha o verdadeiro poder cognitivo? E mais do que altruísmo, foi uma ferramenta de higiene mental.
Ao perdoar, ele impedia que o ódio daqueles homens infectasse a sua própria memória existencial. Ele manteve a soberania do espaço interno dele. Isso muda tudo sobre a forma como a gente processa ofensas cotidianas. Muda radicalmente. Cássio, uma fração dessa lógica, se a gente fizesse o esforço de mapear o sistema mental de quem nos ofende, entender que quem nos ataca, na maioria das vezes, está travando uma guerra interna silenciosa e terrível. Cheia de estresse, medos. Exato. A ofensa começa a perder a força radioativa. O perdão deixa de ser um peso heróico e passa a ser uma consequência lógica e até egoísta num bom sentido, para libertar a própria memória. É a blindagem perfeita contra o lixo emocional externo. E o mais impressionante é que a gestão desse espaço interno abriu caminho para a fase mais contraintuitiva da nossa imersão. Qual seria? É que o domínio sobre a própria dor não se encerrou numa bolha de autopreservação. A lucidez foi direcionada para fora, focando no acolhimento do outro, mesmo ele estando no ápice do colapso. Nossa, sim. A fonte traz relatos que vertem toda a lógica de emergência. Em meio à asfixia, ele ampara o criminoso ao lado. Gerencia o luto da própria mãe, chamando ela de mulher para encorajá-la. Transfere a proteção dela para João. É impressionante. Essa dinâmica me lembra muito a instrução de segurança de aviação. A regra das máscaras de oxigênio. Exatamente. A regra lógica manda. Em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você e só depois ajude a criança ao lado. É o básico da sobrevivência, né? Mas na cruz, sufocando, a ação é inversa. Ele pega a máscara emocional dele, a última reserva de fôlego, e coloca primeiro na mãe, depois nos discípulos e ainda sobra para o criminoso desconhecido. Se conectarmos isso ao quadro geral da inteligência emocional, nós esbarramos num mito perigoso que a psicologia moderna tenta desconstruir a todo custo. Qual mito? Existe uma falsa crença de que atingir o ápice da saúde psíquica significa atingir um estado de invulnerabilidade. Acha-se que a pessoa bem resolvida é um robô estoico, imune ao sofrimento, que não chora. Um tanque de guerra emocional. Exato. Mas a análise profunda deste caso prova o oposto. A verdadeira grandeza psicológica não elimina a dor. Ela abriga a dor, mas se recusa a ser definida só por ela. E a prova final disso é a vulnerabilidade, né? Isso mesmo. A coragem assustadora da vulnerabilidade que se seguiu a esses atos de amparo. Sim, e esse ponto é crucial para humanizar a figura histórica, porque logo depois de proteger todo mundo, ele não escondeu a falência orgânica e emocional dele, não teve fachada de super-herói. Nenhuma. Os relatos trazem confissões cristalinas de agonia. Ele diz: tenho sede, assumindo a falência do corpo. E depois a frase mais dilacerante: Deus meu, por que me desamparaste? E a pergunta analítica que se impõe é: demonstrar esse nível de desespero e abandono não invalida toda a tese de que ele era um mestre da gestão emocional? É o que muitos poderiam pensar. E a resposta clínica é um não categórico. Na verdade, isso valida a tese. A perfeição emocional exige a admissão honesta das próprias limitações. Aquele grito demonstra sintomas claros de exaustão, né? De exaustão psíquica e de uma depressão situacional pontual. Ele verbalizou o vazio, o medo, a solidão terrível do abandono extremo. O pior erro em gestão emocional é reprimir a agonia, fingir que está tudo bem quando o mundo interno desaba. Porque isso cria pressões que destroem a pessoa de dentro para fora. É a fronteira sutil entre sentir a tempestade e ser afogado por ela. Ele sentiu o calos, expressou o colapso, mas não deixou a tempestade roubar a autoria da história dele. Exatamente. Então, o que tudo isso significa para a gente hoje? Trazendo para a vida de quem nos ouve, a conclusão é poderosa. Ser saudável emocionalmente não é ter uma vida plastificada sem cicatrizes. Nem pensar. É ser o engenheiro das próprias ideias. É recusar entorpecentes superficiais para fugir da realidade, olhar para as fragilidades de quem nos agride e entender o sistema deles, substituindo a mágoa pelo perdão que liberta a gente. E ter a coragem de admitir a tristeza sem perder a dignidade. É, em suma, o resgate da lucidez quando a nossa biologia exige o desespero selvagem.
E para encerrar nossa exploração cirúrgica do texto hoje, o Cury deixa uma provocação filosófica que cruza a fronteira da psicologia. Eu adoro essa parte. Ele introduz um conceito intrigante sobre legado e eternidade. A ideia de que a transcendência da nossa existência estaria ancorada na preservação da memória. A memória como a nossa essência. Isso, a nossa memória seria o alicerce, o tijolo fundamental da nossa identidade transcendente. O que nos leva a uma consequência muito prática do nosso dia a dia. Exatamente. Se a eternidade de quem somos depende da arquitetura da memória que a gente constrói hoje, surge a pergunta: que tipo de cidade invisível nós estamos erguendo nas nossas mentes com as pressões do cotidiano? Nossa, muito forte isso. Estamos pavimentando ruas de um deserto árido feito de reações instintivas e mágoas não processadas, ou, através da gestão dos pensamentos, estamos cultivando um jardim resiliente? Fica essa reflexão para quem nos acompanha. É uma imagem conceitual que não vai desaparecer facilmente. Quando percebemos que não controlamos o que o mundo faz com a gente, percebemos que a única escolha está ali, no centro do caos, decidindo se vamos semear um deserto ou cultivar um jardim. Fascinante e com muito material para processar. Até a nossa próxima exploração.